Oi pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação que recebo a todos aqui. Como de costume, eu peço para deixar o curtir, para compartilhar o conteúdo, realizar a inscrição no canal, pois são formas de fazer com que essa mensagem prospere, que ela vá adiante, divulgando assim o Espiritismo e principalmente levando consolação e novas reflexões para todos nós. Sem mais delongas, vamos então continuar o estudo do livro Pão Nosso, escrito pelo Espírito Emmanuel através do Chico Xavier. Nós vamos fazer a leitura de número 14, que fala justamente sobre páginas. Então, diz aqui o autor espiritual: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo da atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Aqui, como Jesus já falou em outros momentos, é sempre aquela questão de a gente conseguir avaliar a árvore através dos seus frutos, Então, aqui nesse caso, está se falando nas páginas escritas, Então, a gente fazendo, que nem diz o Emmanuel, fazendo um exame sincero, a gente vai ver se algo está no âmbito da destruição no mundo ou se é um esforço para edificar, se é algo para construir em relação à vida espiritual. Segue o autor: primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas, para juizar da pureza de seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Então, ele dá alguns parâmetros, Se aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está se envolvendo, tem afabilidade, tem paz, tem moderação, tem uma compreensão, Então, são formas de a gente averiguar a qualidade, do que está sendo produzido e principalmente se isso vem, de uma boa árvore, simbolicamente. Continua Emmanuel: mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é, apenas, reflexo de condições inferiores. Então, aqui está justamente a sabedoria do Cristo, Porque, por mais que os espíritos tentem esconder as suas reais intenções e como de fato são, em algum momento, tu vai produzir frutos, Ou seja, nesse caso aqui, são as páginas escritas, Enquanto encarnados, as pessoas têm os seus discursos, Tem os atos do dia a dia, E a pessoa sábia, ela vai avaliando, Porque muitas vezes a pessoa fala no bem, na caridade, mas ao praticar, as coisas da vida, ela faz justamente o contrário. Daqui a pouco ela prega a verdade, ela prega a amizade, e daqui a pouco ela faz falso testemunho, ela dificulta a vida de todo mundo, Muitas vezes causando rebelião, cisânia, dificuldades entre as pessoas, Então, a gente, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente consegue, de forma bastante segura,
identificar, né, aqueles locais, aquelas pessoas que podem acabar nos trazendo algum tipo de prejuízo. E se algo for realmente de algo bom, de uma fonte divina, sempre vai ter esse caráter da construção, né? Nunca de algo venenoso ou algo que prejudique, né, os nossos próximos. E por fim, né, Emmanuel nos fala, né, examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Aqui é um ponto também interessante, porque muitas vezes, né, tem pessoas que são brilhantes, que são intelectualmente muito bem dotadas, mas não necessariamente, né, vão nos levar para o caminho da elevação. E aí Emmanuel nos dá essa dica, né, bastante relevante, de a gente não deixar se iludir pelo intelectualismo, né? Não que seja ruim a gente analisar as coisas em profundidade, a gente estudar, enfim, mas que a gente tem que estar alerta para que a gente procure aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz melhor, né? Aquilo que traz elevação, né? Que é algo que está também muito bem exposto na parábola da figueira que secou, né? A parábola ela é bastante longa, tem muitos significados, mas fazendo um resumo, né, bem sucinto mesmo, basicamente, né, a figueira ela acabou sendo ressecada porque ela só apresentava folhas, né, que seriam algo acessório, né? Ela não produzia frutos. E naquele momento, né, quando a figueira acabou sendo seca, uma vez que ela já apresentava folhagem, ela teria condição já de dar figos. E uma vez que ela não dava fruto algum, né, Jesus disse para ela secar, né? Então, simbolicamente, né, trazendo isso para a nossa vida pessoal, o que isso nos remete? Que não adianta a gente ter uma intelectualidade, nós sermos brilhantes, se a gente não produz frutos, né, frutos no bem, né? E da mesma forma que a figueira que secou, né, ainda mais no processo de transição planetária que nos encontramos, né, se nós não agirmos no bem, né, se nós não vibrarmos no bem, se a gente não tiver como norte, né, os preceitos cristãos, né, da justiça, da bondade, da caridade, de realmente, né, amar o próximo como a nós mesmos, né, e não da boca para fora, mas de fato fazer, a gente está destinado a ser como a figueira que secou, né? Porque não adianta a gente ter a folhagem da intelectualidade se a gente de fato não produzir algo de bom para nós mesmos e para os outros. Então a gente encerra a leitura desse capítulo. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço, né, mais uma vez, se gostaram do conteúdo, que compartilhem ele, que dê um like, né, que façam a inscrição no canal, que são formas de fazer esse canal cada vez chegar a mais pessoas, né? Também ativar as notificações, porque daí quando tiver novos materiais, a pessoa fica ciente. E são formas singelas de levar um pouco de reflexão, né, a todos nós que precisamos. E que Deus, né, Jesus, a espiritualidade amiga, nos proteja e esteja sempre conosco, né, nos dando muito boas intuições. Que assim seja.